Fala galera, chegando agora de tarde, no novo horário com vídeo, já que a gente tem uma live de manhã e uma live à noite, a gente faz um videozinho no início da tarde. Bom, eu quero te falar sobre o retorno do Inter aos treinamentos. O Inter é projetado uma ideia de um time misto ou reserva diante do Tomayapo, tudo em função do começo do Brasileiro na próxima semana. Tudo isso a gente vai conversar logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Bom, dito isso, eu quero te falar de KTO. KTO, onde a diversão acontece, é onde tu te diverte. Apaixonada por pessoas e por esportes, os une no seu site kto.com e tu vai lá na KTO, faz teu cadastro, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí a diversão é garantida. E um palpite que eu tenho para amanhã, quem sabe um empate Grêmio e Juventude, e decidem nos pênaltis o título, um empatezinho. É uma forma de tu fazer uma fezinha na KTO. Eu vou fugir desse jogo, vou fazer minha apostinha na KTO e vou pra praia, porque eu não quero ficar na cidade em função que eu moro muito perto da arena e tudo mais. Vai ser uma festa grande da torcida do Grêmio, desde cedo. Então a gente vai pra praia dar uma relaxada, aproveitar que o Inter tá de folga, né? O Inter nos deu essa folga. O Inter não quis estar presente na final do Campeonato Gaúcho. O Inter jogou de uma maneira que não foi suficientemente capaz de vencer o Juventude. E estar amanhã disputando uma final no Gigante da Beira-Rio, Beira-Rio lotado, a gente envolvido desde cedo. O Inter não nos deu esse prazer. E não é o primeiro ano que isso acontece, a gente está de folga nas finais do Campeonato Gaúcho, apenas observando de longe. Incomoda isso, eu não vou te mentir, é uma coisa que incomoda, o Inter deveria estar em campo amanhã, mas não está. Bom, dito isso, o Inter volta a campo agora só no meio da semana que vem, quarta-feira, diante do Real Tomayapo. Cara, time boliviano, que perdeu em casa, inclusive ontem, para o Delfim do Equador, perdeu por 2-0, um time muito abaixo da média, onde o Inter tem a obrigação de vencer, somar os 3 pontos na sua casa. Muito já se fala de o Internacional usar um time misto ou um time reserva. Bom, num cenário ideal, qual é que seria o cenário ideal? O Internacional fazendo uma final de Campeonato Gaúcho, eu compreenderia a utilização de um time reserva ou misto diante do Real Tomayapo. No cenário real, eu não compreendo. Eu não consigo compreender e te explico por quê. Cara, vamos ser sinceros, o Internacional está fazendo uma partida por semana. Porque foi eliminado do Gauchão, não participou do final de semana, jogou com o Real Tomayapo, jogou com o Belgrano para uma semana e joga com o Real Tomayapo. O Eduardo Cudê mesmo disse na entrevista diante do Belgrano, na entrevista coletiva após o jogo do Belgrano, que era a primeira vez de alguns jogadores com o grupo. E é verdade, Thiago Maia, Borré também praticamente, Fernando jogou lá no Distrito Federal em Brasília, mas não foi muito tempo. Então, cara, não tem que dar entrosamento para esse time, não está na hora desse time jogar, vai ficar parado 10 dias até o início do Brasileiro, o time titular. Eu acho que tem que começar sim com o time titular. O time titular deve começar essa partida e depois vai tirando alguns e outros jogadores por desgaste e tira. Ah, mas é bom para não desgastar os guerreiros. Uma semana sem jogo? Não. O Inter precisa dar entrosamento para esse time, tornar esse time cada vez mais competitivo, porque se avizinha o Campeonato Brasileiro. O Inter disse que uma das suas prioridades este ano é o Campeonato Brasileiro. Então eu sou a favor, sim, de jogar de uma forma com o melhor time que tem, com o seu elenco todo à disposição, com o que tem de melhor para a Copa Sul-Americana e conseguir uma vitória, porque o Delfim ganhou fora e tem uma partida em casa contra o Belgrano e a tendência é que ganhe. E se ganhar, acaba na liderança, ele já é líder, vai dar uma disparada, fica 6-4 se o Inter perder. O Inter tem um jogo com o Delfim para buscar reverter essa situação. E quando eu falo em buscar reverter a situação, é tomar a liderança de volta, porque a gente não imagina o Inter não sendo líder do seu grupo na Copa Sul-Americana, não sendo o primeiro do grupo, escapando dos playoffs. Porque serão mais 2 jogos, não tem necessidade de ter playoffs. O Inter tem que classificar em primeiro. Então, já que tem um grupo qualificadíssimo. Bom, o que se fala de poupar jogadores é uma questão de Campeonato Brasileiro, que é a prioridade do Inter. E o Inter tem uma sequência dura no Campeonato Brasileiro, uma sequência forte.
Tem o Bahia, já no outro sábado, às 6h30, estreia no Campeonato Brasileiro. O Internacional tem também o Palmeiras e o Atlético Paranaense na sequência fora. 2 jogos em sequência fora dos seus domínios e 2 jogos em gramado sintético. Aí vai ter que administrar o grupo, porque aí um jogo quarto e um jogo domingo vai ter que administrar na questão do gramado sintético. Não existe gramado sintético melhor ou pior. Os dois são de um bom nível, mas não é muito inferior a um gramado natural, uma grama natural. Então, esse cuidado o Inter vai ter que ter com alguns jogadores nesse quesito. Então, é o que eu digo. Não tem por que entrar com reservas quando tomar Iapos. Tu vai ter que dar uma poupada em alguns jogadores no sintético. Alguns jogadores que possam sentir alguma coisa. E é importante vencer o Tomaiapo, é importante vencer o Bahia, é importante somar pontos. Até estava na minha live hoje pela manhã conversando com a gurizada, perguntando quantos pontos nesses 9 primeiros disputados o Inter pode conseguir. Cara, se conseguir 4 não é tão bom assim, vai. Se conseguir 5 pontos, 2 empates fora, seria bom. Se conseguir uma vitória fora, uma vitória em casa e 6 pontos, seria muito bom. 7 pontos, melhor ainda. Se fizer os 9, excelente, mas é muito difícil imaginar que a gente vai pegar adversários como Palmeiras e Atlético Paranaense fora, que são sempre adversários muito duros para o Internacional, que a gente vai conseguir fazer 9 pontos. Mas seria um cenário ideal, né? Mas não vamos também... A gente até poderia criar expectativa se o Inter estivesse jogando a bola que vinha jogando até pouco tempo atrás. Parou. O Inter vai reencontrar o seu futebol no Brasileiro? Tomara que sim. Tomara que sim. Então tem que iniciar vencendo no Beira-Rio. O Beira-Rio tem que ser o nosso fator de desequilíbrio na competição. Temos que vencer no Beira-Rio. E temos que vencer uma das duas fora. Palmeiras e Atlético Paranaense, uma das duas, o Inter tem que trazer uma vitória. Aí se começa a se disputar lá em cima. Não dá para deixar passar. Não dá para deixar passar. Talvez uma vitória diante do Bahia, um empate diante do Palmeiras, uma vitória no Atlético Paranaense, seria um cenário perfeito, 7 pontos em 9, sendo 2 fora e 2 em gramado sintético. Bom, mas não vamos delirar. Vamos falar de outra coisa. Robert Renan. Existe uma possibilidade do Inter repassar o empréstimo desse jogador. Mas que o clima não anda legal para ele, depois do que aconteceu, dele ter perdido aquele pênalti de cavadinha, então existe essa situação. Ontem a revista Colorada trouxe, a gente já tinha trazido, não sobre esse assunto, mas que o Inter no meio do ano iria em busca de um zagueiro. Iria em busca de um zagueiro. E a revista Colorada trouxe com exclusividade que o zagueiro é o Mina, jogador colombiano, um jogador que já foi ventilado, seu nome aqui algumas vezes, vai estar livre no mercado no meio do ano e o Inter poderia fazer uma investida, talvez até com auxílio de Rafa Borré. Bom, é um jogador que acrescentaria sim qualidade, mas é mais um estrangeiro. Mas como está saindo de pena, então até acaba se encaixando as situações. Vamos ver os movimentos do Inter, o que o Inter pode fazer no meio do ano e para qualificar ainda mais seu elenco. Valeu? Hoje às 19 horas eu vou estar numa live lá aqui no meu canal, não lá no meu canal, aqui no canal. Vou estar lá na Arcadame Store. Vamos bater um papo lá com a gurizada da Arcadame, vai ter mais outros jornalistas, vamos trocar uma ideia e falar de Inter. Valeu? Grande abraço, até mais.